Venho aqui nessa manhã mais uma vez para dar continuidade à nossa lição dessa semana, que é crendo para interpretar a Bíblia. Vamos agora para a parte 2, tópico 2, que diz pressuposto para a leitura da Bíblia. 2.1 Existência de Deus. Na Bíblia, você não verá nenhum versículo que procure provar a existência de Deus. Essa questão sequer é mencionada nas Escrituras. A Bíblia parte do princípio de que Deus não somente existe, Ele é, eu sou, em Êxodo 3,14. E chama de tolo quem não acredita nesse princípio fundamental em Salmos 53:1. O autor aos Hebreus declara que, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Um pressuposto elementar para crermos e lermos a Bíblia é que Deus é o Criador de todas as coisas. Como já estamos lendo aqui, a gente pode pesquisar em qualquer lugar que a gente não vai achar provando sobre a existência declarada, escrita a existência de Deus. Mas nós sabemos que Ele existe. A Bíblia ela foi escrita por homens, mas inspirada por Deus. Tudo que está escrito na Bíblia foi Deus que inspirou alguém para escrever. Então, a gente não precisa de um versículo para provar a sua existência. Em Êxodo mesmo, vamos perguntar, quando ele manda Moisés ir para o Egito para trazer a boa nova para aquele povo, que eles vão ser libertos. E Moisés pergunta, Senhor, e quando perguntares, quem tu és? A única coisa que Deus fala para Moisés, eu sou. Moisés deve ter ficado pensando assim, eu sou, e esperando a resposta. Eu sou o quê? Quem eu sou? E Deus fala, eu sou o que sou. Então, para acreditarmos que Deus existe, devemos sempre estar em comunhão com a Tua Palavra e usar a nossa fé nele. Como que tudo isso aqui pode ter sido criado somente por uma explosão, como muitos querem falar? Uma bactéria? Não. Tudo isso aqui é perfeito. Foi feito por alguém. Nós somos perfeitos. Nós fomos feitos por alguém. Quando eu falo perfeito, é porque Deus fez a gente perfeitamente. Nós cometemos erros, mas temos porque nós queremos ser, queremos cometer. A imperfeição que existe em nós não foi Deus que colocou. Porque tudo que Deus faz, Ele é perfeito. É só olhar o corpo. Cada parte do corpo ela está interligada uma à outra. Olha a perfeição de Deus. Se você quer acreditar que Deus existe, é só olhar a perfeição. É o coração, é o intestino, é o fígado, cada um interligado ao outro. Olha a perfeição. Olha para os seus filhos. Olha só como que a perfeição é. Como dizer que um Deus desse maravilhoso, que faz um dia como esse que está hoje. Alguns lugares está fazendo muito frio, outros muito calor. Mas tudo isso quem criou foi Deus. A Bíblia não veio aqui para te provar a existência de Deus. Ela veio te fazer ter fé que tudo que aqui hoje existe foi Ele que criou.
O 2.2 dessa lição vai falar inspiração e autoridade das Escrituras. Pela fé, cremos que Deus revelou a sua vontade nas Escrituras e que por isso ela é inspirada devidamente e tem autoridade para a nossa prática de fé e vida. Para tanto é preciso levar a sério a interpretação coerente das Escrituras. Quando nós nos referimos à doutrina da inspiração da Bíblia, baseamos-nos em 2 Timóteo 3,16, que diz que toda escritura divina é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Deus é o autor primeiro e o homem secundário, considerando que as Escrituras são inspiradas. Sua autoridade está sobre a nossa vida. Cremos e concordamos que ela é a palavra de Deus para nós e que a partir dela revelamos ao mundo a vontade de Deus, por intermédio de seu Filho, reconciliar o mundo consigo mesmo. 2 Coríntios 5, 20. Então nós estamos vendo aqui que a palavra de Deus, toda ela, a Bíblia, ela foi inspirada por Deus. E toda ela aponta para Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus. Sem a vinda de Jesus Cristo aqui para a terra, como homem, nós não teríamos esse direito da salvação. Estava indo com a minha filha hoje para a escola e ela perguntou: quem caiu do céu junto com o diabo? E eu falei: a terça parte dos anjos. E ela me fez uma seguinte pergunta: e se eles quisessem se arrepender, eles voltariam para o céu? Não. Porque Deus fez o inferno para o diabo e os seus anjos caídos. Então eles são os únicos que não têm como se arrependerem. Porque a maldade já está tão encrustada sobre eles que eles não têm como se arrepender. E como o inferno foi feito para o diabo e seus anjos caídos, eles querem levar a maior parte da humanidade com eles, pois eles não querem ir para lá sozinhos. É por isso que ele tenta, até hoje, corromper a humanidade. E, infelizmente, muitos irão para lá, junto com ele, naquele grande dia. Por quê? Porque deixa que o diabo venha reger a vida deles. Mas se você deixar que Jesus Cristo venha reger, ser o guia da sua vida, você vai herdar o reino dos céus. Vai herdar a comunhão novamente com Deus. A comunhão que Deus tinha com Adão no paraíso. Deus sempre quis ter essa união conosco. E tanto é que Ele quer que não é o ser humano que escolheu a Deus. É Deus que nos escolheu. Ele nos chama. Ele dá a proposta: ó, venha comigo. Ele não vai obrigar nada para ninguém. Ele vai te chamar, ele vai te convidar. A resposta de dizer sim ou não é sua. Entrega a sua vida para o Senhor. Fica com Ele. Deixa Ele ser o regente da sua vida. Que você vai ver as maravilhas que Deus pode fazer. O 2.3 dessa lição vai falar: Cristo, o centro das Escrituras. As Escrituras dão testemunho do Filho, Jesus Cristo. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. E são elas que de mim testificam. João 5,39. É em Cristo que a antiga aliança anunciada com Abraão, registrada por Moisés e confirmada em Davi, o rei de Israel,
torna-se nova, suficiente e perfeita aliança. Nele a história da aliança entre Deus e o seu povo chegou ao apogeu dos tempos, mas vinda a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoração de filhos. As Escrituras se completam em torno desse assunto, fazendo com que a revelação de Deus seja progressiva e dentro da história humana. Não podemos perder de vista que Cristo é o centro das Escrituras e todos os livros da Bíblia devem ser interpretados sob o ensino de Jesus. Nós temos que saber que toda a Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, ela aponta para o Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Porque se ele tivesse vindo aqui, não tivesse vindo aqui na terra por nós não seríamos salvos, não teríamos essa oportunidade de termos uma comunhão com Deus novamente. Porque o plano principal de Deus era ter uma comunhão conosco. Só que nós perdemos essa comunhão quando Adão pecou lá no paraíso. Quando Adão come do fruto que Deus falou que não era para ele comer. Quando Adão desobedece uma ordem de Deus. E muitas das vezes, nos dias de hoje, nós perdemos a comunhão com Deus por desobedecer uma ordem dele. Qual é o fruto que você tem comido? Que Deus falou para você não comer e você tem comido? Me diz, qual é esse fruto? Adão comeu um fruto tirado de uma árvore. E você, será que é o fruto da pornografia? O fruto do vício? Qual é o fruto que tem tirado a sua comunhão com Deus? Então fique ligado, porque Jesus ele veio, cumpriu toda a lei para que a gente tivesse o direito da salvação. Quero agradecer a todos que assistiram essa live hoje, a todos que irão assistir nas redes sociais. Muito obrigado a todos que curtiram, assistiram, compartilharam. Quero deixar para vocês um ótimo dia. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que o dia de vocês venha ser maravilhoso. E que Deus traga a paz para cada um de vocês.